O vento quente soprava sobre Salina, levando consigo o último vestígio de esperança. O sol inclemente havia transformado a terra outrora fértil em um deserto de rachaduras profundas, cicatrizes de uma seca que já durava 3 longos anos. As plantações murcharam, os animais definharam, e o rio secara que um dia alimentara gerações, agora não passava de um leito seco e poeirento. Foi então, na noite mais desesperadora, que o Rio Negro apareceu. Ninguém soube dizer de onde viera. Um dia simplesmente estava lá, serpenteando pela borda do vilarejo como uma cobra pronta para atacar. Suas águas eram escuras, tão negras que pareciam engolir a luz da lua. E, o mais estranho de tudo, elas nunca baixavam. Enquanto o resto do mundo secava, o Rio Negro fluía constante e generoso. Mas como todas as coisas boas demais para ser verdade, havia um preço. Na primeira lua cheia após sua aparição, as águas pararam de correr. O silêncio tomou conta do vilarejo, até que um som ecoou na escuridão, um sussurro que parecia vir das próprias profundezas. Na manhã seguinte, a filha do ferreiro havia desaparecido. Só então as águas voltaram a fluir. Os anciãos se reuniram em segredo e voltaram com olhos sombrios. É um pacto, disseram. O rio nos dá água, mas em troca, toda lua cheia, uma criança deve ser entregue às suas margens. Ninguém questionou. A sede falou mais alto. Por meses o ritual continuou. Famílias eram sorteadas, crianças eram levadas sob o luar prateado e o vilarejo sobrevivia. Até que, em uma manhã fria, algo inesperado aconteceu. Alma. A menina entregue na lua cheia passada foi encontrada deitada na margem, viva, mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora eram tão escuros quanto as águas do rio. E quando ela abriu a boca para falar, sua voz soou estranhamente líquida, como se muitas pessoas falassem através dela ao mesmo tempo. Ele está com fome de novo, sussurrou. E desta vez não será tão gentil. O vilarejo ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que o pacto começara, alguém havia voltado. E o que ela trouxe consigo não era alívio, era um aviso. A próxima lua cheia estava chegando, e o Rio Negro esperava. A notícia do retorno de Alma espalhou-se como fogo pelo vilarejo. As famílias se trancaram em casa, escondendo seus filhos como se o próprio ar pudesse levá-los. No centro da praça, os anciãos se reuniam em círculo fechado, suas vozes, graves ecoando na noite silenciosa. O pacto foi quebrado, murmurava o mais velho deles, suas mãos trêmulas, segurando o cajado de madeira nodosa. O rio nos devolveu uma criança. Isso nunca aconteceu antes. No meio da multidão, Elias. O pescador apertava o filho pequeno contra o peito. Mateus tinha apenas 6 anos. Seus olhos eram verdes como as folhas que já não cresciam ali. E seu riso, quando ainda havia motivos para rir, enchia a casa de luz. O silêncio foi quebrado pelo som de pedras batendo umas nas outras. Era hora do sorteio. Os nomes de todas as crianças do vilarejo foram colocados em um velho jarro de barro, aquele mesmo que outrora servira para guardar água. Uma mão calejada agitou os papéis, enquanto os pais seguravam a respiração. Mateus, filho de Elias, anunciou o ancião, sua voz pesada como a água parada do Rio Negro. O mundo desabou. Elias caiu de joelhos na terra seca, seus dedos cavando sulcos na poeira. Não, não ele. Por favor, não ele. Sua voz era um fio, um sopro que mal conseguia sair de sua garganta. Ao seu redor, os vizinhos baixavam os olhos, alguns aliviados, afinal, não eram seus filhos desta vez. Outros envergonhados, mas sem coragem para protestar. O pacto era o pacto. Sem ele, todos morreriam de sede. Foi então que Roságia Tecelã rompeu a multidão. Seu próprio filho havia sido levado 2 luas atrás. E se recusarmos? Ela perguntou desafiadora. E se desta vez não dermos o que ele pede? Os anciãos se entreolharam. Nunca ninguém questionara. O rio nos dá vida, respondeu o mais velho, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Sem ele...
Sem ele, talvez descubramos quem realmente somos. Rosa completou, seus olhos queimando com uma fúria silenciosa. Elias levantou-se devagar. Seu rosto estava molhado, mas não havia uma nuvem no céu. Eu não vou entregar meu filho, ele disse, e pela primeira vez suas palavras não soaram como um pedido, mas como uma promessa. A noite caía sobre Salina, e o vento trazia um cheiro estranho, não mais o odor seco da terra rachada, mas algo úmido, salgado como lágrimas, ou como o Rio Negro preparando-se para cobrar sua dívida. Pronto para avançar para o tópico 3, a descoberta da verdade nas águas. A descoberta da verdade nas águas. A madrugada chegou com um nevoeiro espesso que se arrastou pelas ruas de Salina como um aviso. Elias não conseguira dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o Rio Negro se estendendo em seus sonhos. Suas águas escuras chamando pelo nome de Mateus. Determinado a quebrar o pacto, ele se dirigiu às margens do rio antes do amanhecer, uma faca de pesca enfiada no cinto e um saco de linho vazio nas costas. Se o rio quer uma criança, pensou, então eu lhe darei algo diferente. Mas o que ele encontrou não era apenas água. O Rio Negro não fluía como um rio comum. Sua superfície era lisa como vidro, refletindo nada, nem o céu, nem as estrelas, apenas um vazio profundo. Quando Elias se ajoelhou para tocar a superfície, sua mão afundou como se puxada por algo por baixo. Foi então que as vozes começaram. Sussurros, choros, riso de crianças, mas distorcidos como se ecoassem de um lugar muito longe. Elias puxou a mão para trás, mas a água grudou em sua pele, negra e pegajosa. Você quebra as regras! Uma voz sibilou, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Elias recuou. A superfície do rio começou a borbulhar e então algo emergiu. Não era um monstro, não era um deus. Era alma. A menina flutuava sobre as águas, mas agora seu corpo estava translúcido, como se fosse feito da própria substância do rio. Seus olhos negros fixaram-se em Elias. Ele não é um rio, né? Ela disse, e sua voz era o som de 1000 gotas caindo. Ele está faminto há muito tempo. Antes de vocês chegarem, antes das primeiras casas, ele já estava aqui. Ele se alimenta. Elias sentiu o sangue gelar em suas veias. Alimenta do quê? Ele perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. Alma sorriu e sua boca se esticou além do que deveria. De medo, de desespero, de crianças chorando por suas mães. Ela ergueu uma mão e a água do rio se agitou, formando imagens. Gerações de Salina entregando seus filhos década após década. Vocês pensavam que era novo, mas o pacto é mais velho que seus bisavós. E então, a pior revelação. Ele cresce mais forte a cada oferenda. E agora, ele quer mais do que apenas uma criança. O nevoeiro ao redor de Elias começou a se mover, formando braços, pernas, rostos conhecidos. Os filhos desaparecidos, todos com olhos negros como o rio. Eles sussurraram em uníssono. Ele quer. Todos nós. O sol nascente encontrou Elias cambaleando de volta ao vilarejo, seu corpo tremendo não de frio, mas da verdade que agora carregava. Seus passos deixavam marcas úmidas no chão poeirento, manchas escuras que evaporavam com um sibilo, como se o próprio Rio Negro não permitisse que sua revelação fosse levada adiante. Na praça central, Rosa já aguardava, reunindo os poucos corajosos que ainda se atreviam a questionar os anciãos. Ao ver Elias, ela correu em sua direção. — O que você viu? Perguntou segurando seus braços. Suas mãos queimaram onde tocaram a umidade sobrenatural em sua pele. Elias abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar... O primeiro grito ecoou, vindo das margens do rio. A turba correu em direção ao som e o que viram os fez congelar. As águas do Rio Negro estavam subindo. Não como uma enchente comum, mas contra a corrente, serpentando pelo leito seco do Secara, como garras líquidas, e nelas formas se agitavam. Crianças. As crianças perdidas.
agora irreconhecíveis, seus corpos feitos de água escura, olhos vazios, refletindo o terror que haviam vivido. Ele está vindo, sussurrou Alma, que agora aparecera atrás da multidão, seus pés deixando poças negras no chão. E ele não vai esperar pela lua cheia. Os anciãos caíram de joelhos, rezando em línguas esquecidas. Alguns moradores correram para suas casas. Outros, como Rosa, pegaram foices e paus. Nós quebramos o pacto. Elias gritou, erguendo sua faca de pesca. Agora ele vem tomar o que quer pela força. O Rio Negro atingiu a primeira casa como um chicote. As paredes de barro se dissolveram ao toque da água negra, e de dentro do fluxo, mãos pequenas e pálidas emergiram, agarrando tudo que encontravam. Foi então que Mateus, escondido atrás do pai, fez algo impensável. O menino avançou, seus pequenos sapatos afundando na lama escura. Mateus, não! Elias berrou, mas já era tarde. A criança estendeu as mãos para o rio e, num instante de silêncio sobrenatural, todos ouviram a pergunta que mudaria tudo. Por quê? Você está com tanta fome? As águas pararam. Por um segundo que durou uma eternidade, o Rio Negro hesitou. Então, das profundezas, uma voz respondeu. Não mais um sussurro cruel, mas um som quebrado, quase humano. Porque ninguém nunca me deu escolha. O ar ficou parado. O vento cessou. Até o som das águas revoltas silenciou quando a voz do Rio Negro ecoou na mente de todos. Mateus permaneceu imóvel, suas pequenas mãos ainda estendidas em direção às águas negras. Seus olhos verdes brilhavam, com uma coragem que nenhum adulto no vilarejo havia mostrado. Escolha! Elias engasgou, ainda segurando sua faca, mas agora com a lâmina abaixada. Sabe que escolha você teve? As águas do rio começaram a se agitar novamente, mas desta vez não em fúria. Ondas circulares se formaram, como se algo enorme estivesse se movendo nas profundezas. Então, a verdade emergiu. A superfície do rio se abriu, revelando não água, mas uma criatura antiga e retorcida, feita de sombras líquidas e memórias roubadas. Seu corpo era composto por todas as crianças que já haviam sido oferecidas, seus rostos aparecendo e desaparecendo na massa escura. Eu fui convocado. A voz do rio agora era clara, embora dolorosa. Há séculos, quando os primeiros de vocês chegaram aqui famintos, sedentos, desesperados. Suas lágrimas me chamaram do sono, sua dor me alimentou, e seu medo me deu forma. Rosa caiu de joelhos, suas foices esquecidas no chão. Nós criamos você? O rio pulsou como um coração batendo. Vocês me deram propósito. Toda lua cheia, uma oferenda. Toda criança, um pedaço de sua inocência para me sustentar. Mas agora, o rio hesitou, e pela primeira vez, pareceu incerto. Agora este pequeno me pergunta por quê. Mateus não recuou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, seus pés tocando a borda das águas negras. Você não precisa ficar com fome, o menino disse, sua voz tão pura quanto a água que um dia fluíra no secara. Nós podemos te dar algo diferente. Então, Mateus fez o impensável. Ele se virou para o vilarejo, para os pais aterrorizados, para os anciãos envergonhados, e estendeu as mãos. Deem a ele o que realmente precisa, Mateus pediu. Deem a ele nossa coragem, nossas promessas, nossas histórias. Um silêncio pesado pairou sobre Salina. Então, Rosa foi a primeira. Ela se aproximou e, em vez de oferecer medo, ofereceu algo mais. Eu te dou a memória do meu filho rindo, ela disse. Suas lágrimas limpas caindo nas águas negras. As gotas brilharam como estrelas ao tocar a superfície. Um por um, os moradores se aproximaram. Elias ofereceu a lembrança do primeiro peixe que pescara com seu pai. Os anciãos entregaram histórias, antigas que só contavam em segredo. Até a Alma, ainda parcialmente feita da substância do rio, deu algo inesperado. O som de sua mãe, cantando para ela dormir. O Rio Negro começou a mudar. As águas escuras clarearam, tornando-se transparentes. Os rostos das crianças desapareceram, mas desta vez em paz, não em dor. E quando o último presente foi dado, o que restou não foi um monstro, mas um rio comum, refletindo o céu pela primeira vez em séculos. No centro, onde as águas eram mais profundas, uma única flor brotou, branca e frágil, mas resistente. Mateus acolheu e a entregou ao pai. Ele só precisava ser lembrado do que era. O menino disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E quando a próxima lua cheia chegou, pela primeira vez em gerações, nenhuma criança foi levada. Em vez disso, o vilarejo se reuniu às margens, não para temer, mas para celebrar. E naquele momento, sob a luz prateada, as águas do rio, agora cristalinas, cantaram de volta. Não era um canto de fome, era uma canção de gratidão.